Esta é uma história supostamente verdadeira, que aconteceu com um amigo meu no Japão. Ele me contou essa história há muito tempo, então a localização exata escapa da minha memória. Mas ele me transmitiu essa história com tanta convicção que não consigo deixar de acreditar que ele estava me contando a verdade. O que eu sei é que esse incidente resultou definitivamente em 2 mortes, e ele mesmo teve que ser interrogado várias vezes pela polícia. Tudo aconteceu quando meu amigo e mais 6 colegas de trabalho, em seu emprego de meio período, estavam dirigindo na região de Shogoku, a região mais ocidental da principal ilha do Japão, Honshu. Eles estavam indo ver uma ponte suspensa. Os 7 estavam divididos em 2 carros. Meu amigo era o motorista do segundo carro, e tinha 4 passageiros com ele. No primeiro carro, que estava dirigindo à frente deles, estavam o gerente e um casal. Embora tenham partido de manhã, devido às várias paradas que tiveram que fazer ao longo do caminho, o sol já estava se pondo quando chegaram à ponte. A ponte suspensa atravessava um vale muito profundo, no meio de uma montanha. À medida que eles se aproximavam, começou a garoar, e a névoa subia ao redor deles. Havia um espaço aberto logo em frente à ponte. Se o tempo estivesse bom, eles teriam apenas estacionado os carros ali e atravessado a ponte a pé, e então voltariam para o carro. Do outro lado da ponte, havia um beco sem saída, e aquela estrutura havia sido deixada ali apenas para fins turísticos. No momento em que o primeiro carro chegou ao espaço aberto, porém, ele parou abruptamente. Vendo isso, meu amigo pisou no freio, e o segundo carro parou com uma freada brusca, a cerca de 10 metros atrás do primeiro. "O que eles estão fazendo?", meu amigo perguntou a seus colegas de trabalho no segundo carro. Eles não tinham ideia do motivo pelo qual o gerente havia parado. Por algum tempo, aqueles no segundo carro ficaram apenas olhando. Alguns minutos se passaram, e o primeiro carro não fez nenhuma tentativa de se mover. Então meu amigo pegou na maçaneta da porta. Ele estava prestes a sair para ver o que estava acontecendo. Ao mesmo tempo, o casal que estava no banco de trás do primeiro carro saíram repentinamente dele. Algo não estava certo em suas expressões. Alarmado, meu amigo também saiu do carro e tentou se aproximar deles para perguntar o que estava acontecendo. Mas o casal, com as mãos dadas, começou a correr e, num piscar de olhos, eles escalaram a grade de proteção na beira do penhasco e se jogaram do outro lado, descendo pelo vale. Os 4 ocupantes do segundo carro ficaram completamente atordoados com aquela cena. Todos eles correram até a grade de proteção e olharam para o vale abaixo, mas por causa da névoa, não conseguiam ver nada no fundo. Nenhum deles conseguia acreditar no que acabara de acontecer, e todos ficaram parados, atordoados. Logo eles se lembraram de que o gerente ainda estava no carro, e correram para verificar como ele estava. Ele ainda estava sentado no banco do motorista, suas mãos agarrando o volante tão firmemente que os nós de seus dedos estavam brancos. Ele murmurava a mesma frase, repetidamente, em voz baixa. "Não posso ir, não posso ir. Não posso ir. Não posso ir." Ele não respondia a nenhuma das perguntas deles. "Não posso ir. Não havia mais nada que pudessem fazer além de chamar a polícia àquela altura. "Não posso ir. Não posso ir." As autoridades logo chegaram ao local. "Não posso ir." E o gerente delirante foi levado de ambulância. Como você pode imaginar, o casal que pulou do lado da montanha foi encontrado morto mais tarde, no fundo do penhasco. O restante do grupo teve que suportar um interrogatório aparentemente interminável pela polícia. No final, sem qualquer evidência de crime e sem pistas, a polícia concluiu que o casal simplesmente decidiu acabar com suas vidas juntos. Meu amigo mais tarde visitou o gerente no hospital. Felizmente ele parecia estar de volta ao normal. Ele perguntou ao gerente o que aconteceu naquele dia na ponte suspensa, porque ele parou o carro tão repentinamente. O gerente contou a ele que à medida que se aproximavam da ponte, uma garota vestida com um kimono antiquado apareceu da névoa, bem na frente do carro deles. O gerente, assustado, imediatamente pisou no freio. A garota usava um cabelo curto e estava vestido como alguém de um drama histórico, talvez até mesmo do período Meiji. É claro que isso deixou o gerente arrepiado, e ele começou a se perguntar se talvez ela estivesse precisando de ajuda. Mas antes que ele pudesse reagir,
Ele percebeu que agora o carro estava cercado por um grupo inteiro de crianças, todos vestidos de maneira semelhante à garota. Sendo um homem muito supersticioso, o gerente sentiu que estava em perigo e rapidamente começou a recitar um mantra. Segundo ele, as crianças cercaram o carro, juntaram as mãos e começaram a cantar. Ao mesmo tempo, o gerente ouvia as vozes das crianças em sua cabeça dizendo: "Venha conosco, venha conosco." O gerente segurou o volante e começou a recitar: "Não posso ir, não posso ir." A próxima coisa que ele soube foi que o casal no banco de trás do carro voou para fora. Juntou as mãos com as crianças e juntos, todos começaram a correr em direção à grade de proteção. "Claro que a polícia não acreditou na minha história", disse o gerente ao meu amigo. "Bem, nem eu mesmo tenho certeza se acredito nela." "Você não precisa acreditar na experiência do meu gerente", meu amigo me disse. "Mas uma coisa é certa, foi assim mesmo que aquele casal morreu. E eu pelo menos acredito nele." Uma coisa interessante a ser observada é sobre a música Kagome, que as crianças supostamente estavam cantando. Kagome é um jogo infantil, em que um grupo de crianças de mãos dadas anda em círculo ao redor de outra criança no centro. Enquanto fazem isso, elas cantam a música Kagome. Todos no Japão conhecem essa música. Quando a música para, a criança no centro tenta nomear a pessoa que está diretamente atrás dela. A música em si tem despertado muito interesse, devido às suas letras misteriosas e melodia sinistra. E várias teorias perturbadoras existem sobre ela. Uma delas afirma que antigamente não era incomum para as famílias pobres venderem seus filhos para sobreviver. De acordo com a teoria, elas usavam o jogo Kagome como um tipo de ritual para decidir qual criança deveria ser vendida. No final, quando os jogadores terminavam de cantar a frase "Quem está atrás de você agora?", a criança que estava atrás da pessoa do centro seria escolhida. Como isso era considerado a vontade dos deuses, ninguém poderia contestar a decisão. A escola secundária em que eu frequentei era antiga, com cerca de 120 anos. Ela havia passado por tantas reformas no passado que seu layout era uma bagunça total. Embora fosse um prédio de apenas um andar, tinha uma escada que levava de uma extremidade do corredor até o teto, e portas inacessíveis, embutidas nas paredes por razões perdidas no tempo. A mais estranha de todas essas incongruências era a cabine de vigia. Por fora, parecia uma casa de campo normal. Por dentro, havia uma área de dormir grande o suficiente para caber uns 8 tatames, um telefone antigo e até uma pequena cozinha. Eu nunca soube por que ela era conhecida como a cabine de vigia, até a noite deste incidente. Minha casa ficava bem longe da escola, então às vezes eu passava a noite na casa de um amigo que morava mais perto. Um dia, porém, não consegui encontrar ninguém que pudesse me deixar dormir na casa deles. Então decidi passar a noite na cabine de vigia desativada. Outra pessoa, uma amiga minha, iria ficar lá comigo. Estávamos animadas enquanto espalhávamos nossos futons no chão, sentindo como se estivéssemos em uma pequena viagem escolar ou algo assim. Estávamos conversando e jantando, quando, do nada, o antigo telefone começou a tocar. Isso nos assustou. Ninguém deveria saber que estávamos aqui. Eu peguei o telefone. Do outro lado da linha estava um zelador da escola. Ele estava verificando se estávamos bem. Ele disse que estava preocupado, porque estávamos ficando na cabine de vigia sozinhas. Como ele sabia que estávamos lá, era um mistério para nós. Qualquer que fosse o zelador, ele deve ter nos visto entrando furtivamente ou algo assim. Ele nos pediu para não bagunçar muito e coisas do tipo, o discurso de sempre. Justo quando eu estava prestes a desligar o telefone, ele disse:
Certifique-se de fechar as cortinas do lado oeste da cabine. Vocês entenderam essa parte? Sem pensar muito, respondi, claro, e desliguei o telefone. No entanto, quando pensei melhor sobre suas palavras, elas não faziam muito sentido para mim. Eu não me lembrava de haver algo notável do lado oeste. Do que ele está falando, ficamos nos perguntando, enquanto eu e minha amiga olhávamos pela janela do lado oeste. O que vimos lá fora foi um poço antigo, com uma aparência sinistra, cercado por uma corda, como aquelas que você vê em um santuário. Até aquele momento nenhuma de nós jamais tinha notado, pois ele estava escondido em um local isolado, encaixado entre o prédio da escola e a cabine de vigia. Senti um arrepio percorrer minha espinha assim que coloquei os olhos nele. Não sei o que há com aquele poço, mas é meio assustador, não é? Eu disse para minha amiga. Ela concordou comigo. Fomos para a cama depois de rearranjar nossos futons para que ficássemos lado a lado, garantindo que estivéssemos mais próximas agora do que antes. Acho que ambas estávamos nos sentindo um pouco inquietas. Adormeci rapidamente. Não sei quanto tempo dormi, mas acordei com calafrios nos ombros. Olhei ao redor e percebi que minha amiga tinha sumido. A cabine em si não tinha banheiro, então eu presumi que ela tinha ido para a casa dos professores fazer suas necessidades. Esperei, mas ela ainda não tinha voltado. Abri a porta e olhei para fora, mas não havia nem sinal dela. Senti um desconforto enquanto voltava para dentro. Sem pensar, abri as cortinas do lado oeste da cabine. Lá fora, pude ver minha amiga em pé, apenas de calcinha, ao lado do poço antigo. Suas mãos estavam apalpando sua cintura. Parecia que ela estava tentando fazer xixi. Inicialmente fiquei um pouco chocada, mas depois fechei as cortinas e tentei voltar a dormir. Ainda assim, senti que algo estava estranho na forma como ela se movia. Levantei, abri as cortinas novamente e olhei para fora. Quase gritei quando percebi que ela estava realmente fazendo. Ela não estava apalpando a cintura. Ela estava tentando amarrar uma corda ao redor dela. Eu apenas assisti, completamente incrédula. Quando ela terminou de amarrar a corda em torno de sua cintura, ela se curvou e começou a amarrar a outra extremidade em uma pedra grande aos seus pés. Fiquei tão horrorizada que não consegui pronunciar uma única palavra. Não conseguia me mover. A próxima coisa que vi foi uma mão branca pálida, saindo rastejando para fora do poço. Inicialmente, a mão estava se movendo como se estivesse procurando algo, e depois parou quando encontrou a corda no chão. Minha amiga permaneceu ali com a cabeça inclinada para baixo, como se estivesse em transe, imóvel e sem reação. A mão branca começou lentamente a puxar a corda, tentando puxar a pedra para dentro do poço, para arrastar minha amiga para dentro dele. Eu estava paralisada de medo. Foi então que meus ouvidos foram preenchidos com um som agudo que cortava o silêncio. Era o antigo telefone. Imediatamente recuperei os sentidos e senti meu corpo ficar ainda mais leve. Sem perceber, estava fora da porta e correndo na direção do poço. Agarrei minha amiga em transe e a arrastei de volta para dentro da cabine, gritando o nome dela repetidamente. Logo ela recuperou a consciência e começou a chorar intensamente. Um alívio tomou conta de mim e eu comecei a chorar junto com ela. Nós duas sabíamos que precisávamos de ajuda. Então eu peguei o velho telefone e aproximei o receptor do meu ouvido. Não havia tom de descagem nenhuma. O telefone não estava funcionando. Examinamos o aparelho e descobrimos que o telefone era apenas uma casca. Não tínhamos percebido antes, mas não haviam partes internas, muito menos um fio ou uma linha telefônica. Por esse motivo, ele nunca deveria ter funcionado em primeiro lugar. Foi somente em uma data posterior a esse evento em que ouvimos a história toda envolvendo aquele poço. Quando a escola foi inaugurada, os estudantes começaram a tirar suas próprias vidas se jogando no poço. A escola tentou enterrar o poço, mas todos os que trabalharam na tarefa começaram a morrer um após o outro também. No final, a escola decidiu desistir de enterrar o poço, e em vez disso reformou o prédio escolar da forma que ele é hoje, tentando envolver o poço e torná-lo menos oculto. Ainda assim, ocasionalmente pessoas vinham e se jogavam nele. Foi por isso que construíram a cabine de vigia. A escola designava um vigia para ficar de olho nas pessoas,
e garantir que ninguém se aproximasse do poço. A questão é que, no final das contas, até mesmo o vigia acabou se jogando nele. Desde aquele dia a cabine de vigia permaneceu vazia. Como o telefone tocou naquela noite para nos avisar para fechar as cortinas? Ou melhor, quem era o homem que falava ao telefone? Às vezes me pergunto se era o antigo vigia, ainda em guarda depois de todos esses anos. Não tenho certeza de quão conhecido isso é, mas é algo que sempre despertou minha curiosidade. O jogo do banho, às vezes conhecido como Daruma-san, é um jogo que remonta a muito tempo. O jogo em si envolve um grande risco, mas também o potencial de grandes recompensas. De acordo com a lenda, realizando um simples ritual, você pode convocar uma entidade conhecida como Daruma-san, que jogará uma partida de gato e rato com você. A recompensa por vencer é ser abençoado com uma fortuna incrível. Este não é para os corações sensíveis, no entanto, pois muitas coisas ruins podem acontecer com você se decidir jogar, incluindo a morte. Aqui estão as regras. Para jogar, você precisa de um banheiro com uma banheira. Apenas uma pessoa pode jogar esse jogo de cada vez, mas não se preocupe, você não estará realmente sozinho. Passo 1. Espere até a noite, pouco antes de ir para a cama. Passo 2. Encha sua banheira com água e desligue todas as luzes. Passo 3. Tire suas roupas e entre na banheira. Certifique-se de que o seu corpo esteja de frente para a torneira. Passo 4. Feche os olhos e comece a lavar o cabelo. Passo 5. Enquanto lava o cabelo, repita a frase: Daruma-san caiu, Daruma-san caiu. Certifique-se de você repetir isso durante todo o tempo em que estiver lavando. Sob nenhuma circunstância você deve abrir os olhos. Passo 6. Se tudo ocorreu conforme o planejado, sua mente será preenchida com a imagem mental de uma mulher em pé na banheira. Nessa imagem mental, ela escorregará e cairá de cara na torneira, arrancando o olho direito no processo. Ela morrerá em seguida. Passo 7. Se após esta imagem mental você sentir uma presença na água atrás de você, não vire ou abra os olhos. Em vez disso, pergunte em voz alta: por que você caiu? Passo 8. Não haverá resposta para sua pergunta. Deixe-a pairar no ar por um momento. Em seguida, com seus olhos ainda bem fechados, saia da banheira e se seque. Isso pode ser perigoso, então tenha cuidado para não escorregar ao sair. Passo 9. Agora você pode abrir os olhos. Vá para o seu quarto. É hora de dormir. Não acenda as luzes do banheiro. Não esvazie a água da banheira até de manhã. Não volte ao banheiro depois de sair e certifique-se de fechar a porta atrás de você. Passo 10. Vá dormir. O ritual está completo agora. Assim que você acordar de manhã, o jogo começará. A figura fantasmagórica de Daruma-san irá te seguir durante todo o dia. Você pode reconhecê-la pelas roupas brancas manchadas, seu cabelo preto longo e pelo fato de que ela está sem o olho direito. Seu olho esquerdo estará aberto e vermelho. Ao longo do dia, você ocasionalmente sentirá sua presença se aproximando por trás de você. Quando sentir, olhe rapidamente sobre seu ombro direito. Ao virar para olhar, provavelmente você não a verá. Conforme o dia passa, porém, ela se aproximará cada vez mais. Não deixe que ela te toque. Se sentir que ela está se aproximando demais, grite "Tomare", que significa pare. Grite isso enquanto move o braço em um movimento de corte. Em seguida, corra. Você acabou de atrasá-la e comprou algum tempo. Coloque o máximo de distância possível entre você e ela. Use o comando com moderação. Ele se tornará menos eficaz a cada uso. Então só o diga quando realmente sentir a necessidade. O jogo só terminará quando você conseguir avistar Daruma sobre seu ombro direito. Quando finalmente vê-la, grite imediatamente "Kita!", o que significa "eu te soltei". Diga isso enquanto balança o braço como antes. Se conseguir fazer isso antes da meia-noite, parabéns,
Você venceu o jogo do banho, e a boa fortuna deverá ser sua, pelo menos por um tempo. Caso não consiga avistá-la até meia-noite e soltá-la, então temo dizer que você perdeu o jogo do banho. Dharma nunca deixará de te seguir. Você pode correr o quanto quiser, mas ela sempre estará perto. E eventualmente você precisará dormir, dando a ela a oportunidade de pegar pessoalmente, ou te pegar nos seus sonhos. Quando ela te pegar, bom, isso é o fim. Não tente jogar esse jogo mais de uma vez. Na segunda vez ela começará na mesma distância em que você a avistou da última vez, e você não terá tempo suficiente pela manhã para escapar. No folclore japonês, Kurokami-sama é tanto o nome de uma entidade quanto a de um ritual. De acordo com a lenda, Kurokami-sama é uma criatura que vaga pelo Japão, embora a grande maioria dos avistamentos sejam na região de Kanto, especialmente Tóquio. Seu nome descreve sua aparência, sendo Kuro significando preto e Kami significando cabelo. Permanece incerto se Kurokami é um espírito feminino vingativo, caracterizado pelos cabelos pretos e longos e roupas brancas, ou se é apenas uma massa de cabelos pretos. O ritual envolvendo Kurokami-sama pode ser realizado por qualquer pessoa que se sinta vítima de bullying ou assédio de poder. No entanto, realizar o ritual não está isento de riscos. Ele deve ser realizado apenas por pessoas que desejam causar sérios danos àqueles que as trataram injustamente. O único propósito do ritual é vingança. Comece arrancando uma mecha do seu próprio cabelo. Agora, segurando essa mecha, recite o nome da pessoa ou pessoas que o prejudicaram, juntamente com uma explicação do que eles fizeram. Termine dizendo que essas injustiças sejam vingadas. Finalmente, suba a um lugar alto e diga as palavras: Kurokami-sama, por favor, vingue minhas injustiças. E solte a mecha de cabelo para que caia de grande altura. O ritual está completo. Simples, né? Ao longo dos próximos dias e semanas, aqueles que o prejudicaram enfrentarão tragédias de uma forma ou de outra. Suas famílias podem se desfazer, eles podem perder seus empregos ou todas as suas economias. Eles podem até perder a sanidade ou se tornarem vítimas de uma doença terminal. Diversas outras grandes desgraças podem lhe acontecer. No entanto, com este ritual vem uma regra simples. Uma vez que você tenha realizado o ritual, nunca poderá contar para mais ninguém sobre isso. Se você compartilhar os detalhes do ritual, ou como realizá-lo depois, mesmo que seja apenas de passagem, aqueles que o prejudicaram começarão a ver suas vidas melhorarem, enquanto a sua piora cada vez mais. Isso pode resultar em sua morte ou desaparecimento. Pelo menos uma mulher é conhecida por ter desaparecido completamente depois de revelar como realizar o ritual. Aparentemente, seu paradeiro continua desconhecido. Kurokami-sama pune aqueles que abusam de seu poder. Quanto ao encontro com a própria entidade Kurokami na rua, bem, se você for uma pessoa decente, você deve ficar bem. Se você fez algo inadequado no passado, como tratar mal as pessoas sem motivo justificável, você pode não ter tanta sorte. Eu estava uma tarde fazendo uma trilha sozinho em Oita. O tempo estava se esgotando, e antes que eu percebesse, o sol já estava começando a se pôr. Já estaria completamente escuro quando eu chegasse à metade do caminho até o meu carro. Em vez de me arriscar-me e perder às cegas na natureza selvagem, decidi que seria melhor passar a noite em um hotel, em uma das cidades próximas. Havia um novo hotel nas proximidades do outro lado de uma ponte alta que atravessava um pequeno vale. O vale em si era profundo e íngreme, com quedas vertiginosas em ambos os lados. E um ponto específico ao longo dele é relativamente famoso na região, por ser um local propenso a suicídios. Pessoas que desejam acabar com suas próprias vidas de forma indolor e garantida.
Isso, é claro, é muito trágico, mas existem vários lugares como esse em todo o Japão. Talvez você já tenha ouvido falar de Aokigahara. De tempos em tempos, os corpos deles são encontrados no fundo da queda vertical. É curioso, eles sempre são encontrados exatamente no mesmo ponto do vale, o que significa que todos saltaram do exato mesmo ponto. Aquele lugar específico, naquele lado específico do vale, deve ter algum tipo de significado profundo que me escapava. Você pensaria que eles teriam pulado da própria ponte para não bater nas rochas afiadas durante a queda. Mas esse ponto de salto estava na verdade a cerca de meio quilômetro de distância da ponte. Talvez aquele lugar fosse particularmente bonito, ou era mencionado em alguma poesia famosa ou livro, sei lá, nunca pensei muito sobre isso. De qualquer forma, eu estava me apressando pela vegetação, tentando alcançar a ponte antes que ficasse muito escuro para ver aonde eu estava indo. Cheguei a uma clareira entre as árvores e, para minha surpresa, vi a ponte à minha frente. Graças a Deus, pensei, eu estou exausto. Essa trilha foi uma ideia muito ruim. Mas espere, algo não estava certo. Eu tinha cruzado essa ponte talvez 2 vezes antes, e sempre me lembrava de haver algum tipo de pequeno santuário próximo à cabeceira dela. Apenas um pequeno monumento para afastar os maus espíritos e proteger todos que atravessavam a ponte. Do tipo que você encontra por todo o Japão, em vários lugares. Quer dizer, era possível que o santuário tivesse sido removido, e a ponte parecia idêntica à que eu havia cruzado no passado, e eu tinha certeza de que deveria estar por aqui em algum lugar. Ainda assim, não era a mesma coisa. Não sem o santuário. Eles devem ter construído uma segunda ponte, pensei. Talvez essa cidade tivesse se tornado mais popular entre os turistas. Ou talvez essa ponte levaria a uma cidade diferente. Decidi dar uma volta a mais, apenas para conferir se era a ponte certa ou não. Não queria atravessá-la apenas para descobrir que levava a uma cidade diferente. Caminhei ao longo da borda do vale, evitando as árvores para aproveitar o máximo de luz solar restante. Após caminhar cerca de meio quilômetro, deparei-me com outra ponte. Essa tinha o santuário familiar que eu me lembrava, na base da entrada. Cansado da jornada do dia, apressei-me a atravessar a ponte em direção à pequena cidade do outro lado. Entrei em uma pousada e pedi um quarto para o dono. Muito cansado para dizer algo além de por favor e obrigado, caminhei como um zumbi até a minha cama para passar a noite e caí em sono profundo. Na manhã seguinte, acordei me sentindo revigorado e pronto para voltar ao meu carro. Agora certo de que conheci o caminho de volta mais rápido. Na mesa do café da manhã, comecei a conversar com o dono da pousada. Os negócios devem estar indo muito bem nos últimos tempos, não é? Eu disse a ele. Por que você diz isso? Ele perguntou. As pontes? Vocês construíram uma segunda ponte sobre o vale. Imaginei que fosse porque estão recebendo mais turistas. O dono olhou para mim com uma expressão séria, seus olhos grandes e piscando. Você viu uma segunda ponte? Ele me perguntou. Bem, sim, cerca de meio quilômetro da que eu atravessei. Você não a viu antes? Ah, eu vi, mas realmente não a vi, e você também não. Olhei para ele confuso. Que tipo de coisa enigmática para se dizer era aquela? O que você quer dizer? Perguntei. Ela não está realmente lá, a segunda ponte. É uma ponte falsa, uma ilusão. Muitos viajantes me perguntaram sobre ela. Bom, aqueles que escolheram atravessar a ponte real me perguntaram sobre ela. Você certamente já ouviu todas as histórias das pessoas, terminando suas vidas saltando do penhasco. Bem, as pessoas dessa cidade sabem que elas não estão pulando de propósito. Elas estão pisando na ponte errada por acidente, aquela que não existe. Assim que colocam os pés nela, seus corpos caem direto e eles rolam para o lado da montanha. É por isso que as pessoas sempre são encontradas no mesmo local. Colocamos placas no início da segunda ponte, avisando as pessoas para não pisarem nela. E que é apenas uma visão. No entanto, toda vez que colocamos uma placa, ela misteriosamente desaparece. Não temos uma explicação para isso. Para nada disso, na verdade. No final, desistimos de colocar placas de aviso na segunda ponte. Em vez disso, construímos um santuário perto da primeira.
Dessa forma, pensamos que poderíamos ajudar algumas almas supersticiosas a escolher a ponte certa para atravessar. Você está bem? Você ficou muito pálido. Com isso, paguei pelo meu café da manhã e saí apressadamente da pousada sem dizer mais nada. Em retrospecto, eu gostaria de ter agradecido ao velho dono. Afinal, eu tinha muito a agradecer a ele, né? Caminhei de volta para fora da cidade, tendo o cuidado de atravessar a mesma ponte da noite anterior. Cheguei ao meu carro e nunca mais voltei para aquela cidade. Se por acaso você também se encontrar na cidade de Oita e deparar-se com uma ponte atravessando um vale profundo, verifique antes de atravessá-la. Escolha a ponte da esquerda ao entrar na cidade e a da direita ao sair. E tenha a absoluta certeza de que há um santuário na entrada.